Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus na liturgia diária desse dia se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 15, quando diz assim: Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subordinaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falso testemunha, que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir esse lugar e ia mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus hoje vem falar para nós de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. Aqui relata que Estevão estava cheio da graça. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ele estava discutindo com um certo grupo de pessoas. E essas pessoas não conseguiram resistir Estevão por conta da sabedoria de Estevão. Por conta de que o Espírito Santo que estava em Estevão fazia com que Estevão, ele se sobressaísse muito bem. E Estevão respondia tudo com sabedoria. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando aquele povo viu que não podia com Estevão, viu que não podia ir contra Estevão, eles começaram a mentir. Eles começaram a levantar falso contra Estevão. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está cheia de Deus, quando muitos não conseguem ir contra ela, inventam mentira, inventam calúnia, levanta falso. Foi isso que aconteceu com Estevão. Ele cheio do Espírito Santo. Aquele povo viram que não podia com ele. O que foi que eles fizeram? Eles inventaram mentira. E diante de tantas mentiras que inventaram sobre Estevão, infelizmente, ele foi morto. Ele foi apedrejado. Muitos que estavam ali, ao olhar para Estevão, viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Tamanho era a glória, tamanho era a graça, tamanho era a unção, tamanho era o Espírito Santo que habitava em Estevão, que muitos viam o rosto dele como o rosto de um anjo. Ele foi apedrejado, ele foi morto, mas ele não se calou de falar a verdade. Ele foi apedrejado, ele foi morto, mas ele não negou Cristo, ele não negou Jesus. Amém.